Tô fazendo esse videozinho aqui para poder explicar como é que se faz uma atividade com teste, e é uma atividade interessante porque o aluno já na mesma hora em que ele realiza as questões, ele já obtém a resposta. Então a gente vem aqui em criar uma atividade com teste, vem aqui no formulário. Aqui no formulário eu coloco o título desta aula. Vou colocar aqui, ó, aula 1. Aqui embaixo eu posso colocar um subtítulo, né? Vou colocar aqui, ó, variação linguística, um VL, né? É bom que se escreva com o título todo, mas aqui é só para poder exemplificar. Automaticamente, o formulário já me aparece essa primeira questão aqui como sendo uma questão de múltipla escolha. Só que é importante que essa primeira questão seja uma questão com resposta curta aqui, ó. Resposta, primeira opção aqui, ó, resposta curta, para que eu coloque aqui que o aluno escreva o nome e a turma dele, né? E coloco sempre como sendo uma questão obrigatória, né? Para ele não esquecer. Aí agora eu vou criar a minha primeira pergunta no formulário, né? Conforme eu falei, automaticamente ele já cria as perguntas de múltipla escolha. Então eu venho aqui na pergunta, eu vou aqui no meu arquivo que já estou aberto com ele aqui, né? Vou copiar essa primeira pergunta, venho aqui no formulário, vou colei. E aqui embaixo nas opções de resposta, eu volto lá no meu arquivo, copio todas de uma única vez, não é necessário copiar uma por uma. Aqui, ó, copio, volto lá no formulário, na primeira opção, aqui, ó, vou colar e ele automaticamente, ó, já organiza a letra A, B, C, D, né? Às vezes ele coloca uma outra, tá vendo? Aqui aparece uma outra opção, é só vir aqui nesse xizinho aqui, ó, e apagar, tá? Interessante é que aqui eu não posso esquecer de clicar nessa opção aqui, ó, respostas corretas. Eu já vou deixar sinalizada qual é a resposta que está sendo, né, solicitada aqui. Então eu marco aqui a letra D, então tá marcada aqui, e vou colocar aqui a pontuação. Então eu vou fazer uma questão valendo 2 pontos, né? Então tá aqui, ó, 2 pontos. Tá feita a questão e agora eu vou concluir. É sempre importante verificar se você vai marcar aqui o número da pontuação da questão, se você já marcou qual é a resposta adequada, e essa resposta adequada só você tem acesso a ela, o seu aluno só vai ter acesso quando ele realizar a atividade, quando ele enviar a atividade para você, né? Então, marcando aqui a opção adequada, marcando aqui a pontuação da questão, não pode esquecer de concluir. E não esquecendo de colocar, né, caso você queira, colocar isso aqui então como sendo uma pergunta obrigatória. Então ele precisa responder para que ele passe para a próxima pergunta. Depois é só criar, indo criando, né, as outras perguntas aqui. E se de repente eu quiser colocar aqui, ó, tá vendo essa janelinha aqui para clicar e você selecionar uma imagem no seu computador. Então eu quero uma tirinha, eu quero colocar aqui uma imagem, então eu clico aqui, coloco a imagem, novamente venho aqui, coloco a pergunta e as opções, né? E é interessante que o professor não precisa enviar esse formulário, e esse formulário automaticamente, olha o que acontece com ele, ó. Porque se enviar já vai aparecer para o aluno. Eu vou clicar aqui na minha sala de aula, volto aqui, ó, deixa eu fechar aqui essa atividade que eu não vou criar, né? Eu venho aqui na minha sala de aula, ó, clico aqui nesse quadradinho aqui para acessar o meu Drive. Olha o que vai acontecer, lá no meu Drive está esse questionário, aí ele aqui, ó, aula 1, né? Clicando ele aqui, ó, aula 1, né? Variação linguística e aqui as opções, tá? Então, essa estratégia de se criar o formulário é interessante porque o aluno já tem a resposta ali na hora e o professor ele não precisa nem olhar o formulário inteiro com todas as questões do aluno. Ele vai obter as respostas de um outro modo que eu vou colocar num outro vídeo.
É isso.